A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Jonas, capítulo número 1, verso de número 2 ao 3. Livro de Jonas, Antigo Testamento. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve nessa manhã, que tem a oportunidade, juntamente comigo, de meditar e aprender um pouco mais dos ensinamentos aqui do livro do profeta Jonas. Aqui nós não vamos descrever todo o livro, que tenha o início do chamado até a sua ida a Tarsis. Mas eu quero focar, juntamente com você, nesses dois versículos, no versículo 2 e 3, para que nós possamos estar aprendendo, estudando e compreendendo um pouco do mover de Deus sobre a vida de Jonas e muitas vezes com as nossas vidas também. Perceba que o chamado de Deus era para que Jonas saísse de uma condição de comodidade que ele estava para fazer uma grande obra. Então estava lá Jonas e Deus disse assim: olha, Jonas, levanta da onde você está, porque eu preciso que você vá para Nínive e lá você vai ministrar para aquele povo, porque eles precisam de uma palavra de salvação, eles precisam de uma palavra de conserto, eles precisam de uma palavra de transformação, porque a condição de vida deles não me agrada e essa condição vai levá-los à morte. Então é necessário, Jonas, que você saia dessa condição que você está, que você se levante da posição que você se encontra, pega o navio que te leva até Nínive, vai lá e fala para esse povo, porque eu preciso que eles conheçam a vontade minha, a vontade de Deus, para que eles possam ser restaurados e transformados. Mas aí acontece que Jonas ouviu a voz de Deus. Jonas sabia o que ele tinha que fazer. Sabia que ele tinha que ir até o porto, pegar o navio e ir para Nínive. Mas quando ele estava no caminho, o coração dele se fechou em relação ao mandamento do Senhor. E ao invés de ele pegar o navio para Nínive, ele fez o contrário. Ele fez para um outro lugar. Nós moramos em Palmital, nós ficamos entre duas cidades, Ourinhos e Assis. Então imagine que Deus fala para você: olha, meu querido, você que está aí, levanta, vai lá na rodoviária, pega um ônibus e vai para Assis, porque eu preciso que você leve uma palavra àquelas pessoas daquela cidade. E aí você vai até a rodoviária e ao invés de pegar o ônibus da Voa para Assis, você fala assim: eu não vou para Assis coisa nenhuma, porque aquele povo lá é duro, vou falar, eles não vão me ouvir, eu vou para outro lugar, eu vou para Ourinhos, eu vou para o lado oposto. E aí você entra no ônibus e você fica escondidinho lá atrás, lá no canto, onde ninguém te vê, assim, para você passar desapercebido. Foi mais ou menos isso que Jonas fez. Ele entrou no navio, ao invés de ir para Nínive, ele vai para o lado oposto, ele vai para Tarsis, e ele vai lá no fundo, ele fica escondidinho no porão do navio. Só que Deus conhece todas as coisas, e essa condição, essa desobediência de Jonas fez com que Deus movesse as questões da natureza para provocar um impacto naquela embarcação. Então diz a palavra que um vento, uma tempestade muito forte assolou aquela embarcação. E aí todos ficaram temerosos quanto à morte, porque havia alguma coisa estranha acontecendo. E o capitão do navio queria descobrir. E curiosamente ele chegou até Jonas e sabia que Jonas, pela condição, era o responsável por tudo aquilo. E aí, sabe que foi a solução? Lançaram Jonas ao mar. A história vai além, mas eu quero parar aqui para que a gente possa refletir. Perceba bem que muitas vezes, na nossa condição, na nossa vida, nós temos um chamado de Deus. Nós somos comissionados por Deus para fazer alguma coisa. No caso da palavra, Deus ordenou para que Jonas fosse até uma cidade para levar uma palavra de salvação a pessoas que
talvez estavam distantes da presença de Deus. Talvez você que está me ouvindo está dizendo, mas eu não sou um profeta como Jonas. Mas Deus muitas vezes te comissionou para algumas coisas que aparentemente são simples, mas são extremamente necessárias para a bênção de alguém. Por exemplo, a sua família. Talvez você foi comissionado como pai, como mãe, como esposo, e você tem uma obra a fazer em relação às pessoas que estão ao seu redor. Talvez você foi comissionado no seu trabalho para levar uma palavra de Deus. Talvez você foi comissionado para levar uma palavra de esperança, de fé, falar, pregar, anunciar, orar pelas pessoas. E muitas vezes você se recusa a tomar tal iniciativa, você se recusa a assumir esse compromisso de Deus. E como você não está na obediência, como você não está no lugar, na posição a qual você foi chamado, Deus começa a mexer na sua vida. Deus começa a trazer tempestades sobre a sua vida para que você desperte da condição que você está e perceba que o lugar, a situação que você tem vivido não é aquela que é desejável pelo Senhor para você. E o que é pior, muitas vezes as pessoas que estão próximas, muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor sofrem um efeito das suas escolhas. Veja o caso do navio. Aquelas pessoas que estavam indo para Tarsis, elas não tinham responsabilidade alguma da escolha de Jonas. Jonas simplesmente comprou uma passagem, entrou no navio e foi. Mas Deus não queria que ele fosse para aquele lugar. E aí Deus fez com que houvesse uma tempestade, que aquele barco estivesse à iminência de um naufrágio. E talvez isso aconteça muitas vezes na sua vida. Deus te chamou para estar numa posição, Deus te chamou para estar num lugar, e você fica brigando, você fica recusando esse chamado, você fica brigando com essa situação. E aí vem a tempestade. E a tempestade, ela não é só para você, ela acaba afetando aqueles que estão ao seu redor. Talvez você pergunte, mas qual é o meu chamado? Para aquilo que eu fui chamado eu não sei. Então, às vezes, o principal caminho, a principal forma de entender qual é o chamado de Deus para a sua vida é perceber que as coisas são muito simples. Que o chamado de Deus não é complexo e não é difícil. Ele exige, muitas vezes, renúncias da nossa parte, mas ele é muito simples. Veja só no que diz o livro de Jonas. Jonas, levanta da onde você está, vá até o porto, pegue o navio, vá para Nínive e fale de Deus para aquele povo. Olha, nada complexo. Levanta, vai até o porto, pega o navio e anuncia minha palavra em Nínive. O que ele fez? Levantou, foi até o porto e foi para o lado contrário. Às vezes é a mesma coisa que a gente sabe o que tem que fazer. E às vezes as coisas estão muito próximas da nossa realidade, muito próximo do nosso convívio. Às vezes é dentro da nossa casa, às vezes é dentro do nosso trabalho, às vezes é dentro do lugar onde servimos a Deus, da igreja da qual fazemos parte. Às vezes é dentro de coisas muito simples, que nós sabemos o que devemos fazer, mas brigamos conosco, brigamos, recusamos, por achar que as nossas escolhas são as melhores e desdenhamos aquilo que é a vontade de Deus. O que eu quero que nós possamos aprender nessa manhã, tanto eu e você que estamos meditando nessa palavra, que o chamado de Deus, ele é muito claro, que o chamado de Deus para nossas vidas, ele é muito transparente e muito fácil de ser entendido. O problema não está no chamado, o problema está na posição a qual nós ocupamos quando somos chamados, a posição em que ficamos quanto os compromissos que Deus tem para conosco. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa olhar para o exemplo de Jonas e aprender que há algo maior do que muitas vezes a nossa vontade pessoal e que não adianta fugir daquilo a qual nós fomos chamados. Que você possa meditar, que você possa buscar uma posição na presença do Senhor, sabendo que a obediência é a melhor maneira de agradar a Deus. Só lembrando, Davi, quando foi perseguido juntamente com Saul, Saul resolveu fazer um sacrifício em louvor a Deus. E aí Deus falou assim, não adianta fazer sacrifício, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Então que a gente possa entender, aprender essa mensagem também. É muito melhor obedecer a Deus do que sacrificar algo que não é agradável ao Senhor. Que você possa meditar, aprender um pouco mais da palavra de hoje e sabendo que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus abençoe.